Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, aqueles que acompanham o canal do Instituto Reconvexo. Hoje nós estamos tendo o nosso primeiro de Lyon para Lyon. Meu nome é Fernanda, eu sou afetada pela neuropatia ótica hereditária de Leber desde 2019. E hoje eu vou conversar com o Cristiano Eduardo, que também é afetado pela Lyon. Ele é de Cuiabá, Mato Grosso, e trabalha com tecnologia da informação. Ele vai contar um pouco da sua história e também vai dar várias dicas do uso da tecnologia para quem tem algum tipo de deficiência visual. Boa noite, Cristiano, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo esse convite aí que fizeram para mim. Vamos lá. Para nós que é um prazer poder receber você para contar um pouco mais da sua história e dar essas dicas aí tão valiosas. Cristiano, quando você foi afetado? Como é que foi? Bom, vamos lá. Eu fui afetado, foi em 2010, quando eu tinha 16 para 17 anos, de 16 para 17 anos de idade. Eu estava no segundo ano do ensino médio, né? Eu era até bolsista, né? Eu estudava no Colégio Salesiano São Gonçalo. E aí comecei a ter dificuldade na sala de aula, né? Eu não ia muito bem em algumas matérias, mas assim, nenhuma percepção, né? Que naquele momento. E quando foi no final do ano, eu acabei até reprovando de duas matérias, né? E aí no final do ano, no caso ali em dezembro, eu comecei a sentir, né, uma forte perca visual ali da visão no primeiro olho, né? Eu comecei a enxergar bem embaçado, com dificuldade, bem na época que eu também estava aprendendo a pilotar moto. Eu lembro até hoje que eu peguei a moto do meu pai e fui andando devagarinho ali, ligando ela, saindo ali na frente de casa. E aí começou, eu senti esse embaçamento na primeira visão, né? Quando mudou para o outro ano, né, eu perdi a bolsa, fui para uma escola pública novamente, e aí na sala de aula, quando eu entrei na primeira semana da sala de aula, eu comecei a sentir, ficar no meio da sala de aula, né? Não conseguia, por exemplo, se eu ficasse lá no fundo da sala, já não estava enxergando direito. E cada dia, os dias foi se passando, eu fui ficando mais próximo da frente, né, na primeira fileira. E nisso a minha visão foi piorando mais ainda. Então, bem nessa época, entre ali dezembro e mês de março, mais ou menos, eu fui perdendo a visão. Foi logo de cara, assim, na primeira semana, assim, foi no olho, se eu não me engano, esquerdo, depois foi logo na outra semana já comecei a sentir a perca visual na visão direita. E nisso foi bastante assim difícil para mim. Minha mãe começou a levar eu no médico, fazer exame, e até então não sabia o que era. Aí fiz, pelo menos acho que eu fiz uns 5 exames, tanto é que na época esses exames eram caros. Teve ajuda até de amigos dos meus pais que ajudaram para fazer esse exame. E nisso, meu primo daí comentou com a minha mãe, né? Falou, olha, tia, Cristiano tem o mesmo problema da família, né? Com certeza não vai adiantar ficar fazendo esses exames aí, que é o mesmo caso que a gente tem na família. E aí foi aonde que eu fui, né? Logo de cara, porque meu primo já era diagnosticado, né? O pessoal aqui sabe que o Márcio, que fez a entrevista da semana passada, ele é o meu primo, lá do Paraná. Então, na época, a gente, então, fez uma breve rifa para pagar esse exame de DNA para saber, né, se realmente eu tinha a mutação, né.
E aí eu lembro que eu fiz a coleta aqui, foi em Cuiabá mesmo, aí foi para Curitiba, e aí eu acho que foi até para fora, se não me engano, na época. E aí veio o resultado, né, que eu tinha a mutação 11778, né, e aí foi constatado. Aí assim, na época bem que eu tava assim, não aceitava, né? Eu tava com a visão baixa e óculos não ia resolver. E aí tive dificuldade na sala de aula, porque os professores não sabiam como lidar com a situação, porque foi dentro da sala de aula, basicamente, que a minha visão acabou piorando mais ainda, né? Então, tanto é que meu primo veio do Paraná aqui para Cuiabá, aí sentou com os professores, conversaram, que é uma situação nova, que era difícil os professores tá passando conteúdos, teria que passar com adaptação, com, com assim, com materiais com ampliação, né? Tanto é que na época eu entrei, aqui em Cuiabá tinha um órgão chamado KCEIS, que eu fiquei, basicamente, foram 2 anos que eu fiquei nesse órgão, que era um órgão que ajudava as escolas a como lidar com alunos com deficiência, né? Também na época meu primo veio, conversou com o CACEES, eles foram até a escola, explicar para os professores como lidar com uma pessoa que tem baixa visão, né? Que na época era considerado como baixa visão, mas assim, a baixa visão que eu tive foi quem olha para mim não parece que eu tenho baixa visão, né? Então, eu tive muita dificuldade na época, o pessoal do K6 me deu um laptop, né, um notebook, com recursos de leitor de tela, deu para levar para a sala de aula para estudar através do notebook, né? O professor trazia um material, ou eu escrevia ali, aprendi, até mesmo nesse K6, eu tinha aula de como escrever sem ficar olhando para o teclado ali de pertinho. Eu usava um programa que é um primeiro programa que eu já deixo aqui, depois anotar para o pessoal aí, é chamado de... Agora até fugiu, mas no final eu lembro e passo. Era um programa que tudo que você digitava, ele falava, né? E memorizava cada tecla do teclado. Início ali fui me desenvolvendo também no computador, escrever, e aí fui ganjando dentro da sala de aula, né? Fui ali aprendendo junto com o professor, eu falava, ó, eu consigo, isso aqui não consigo, isso aqui eu dou conta. Mas ao mesmo tempo eu não aceitava, né? Não, lá nesse K6 também eu fiz tratamento psicológico que tinha, eu fazia vários recursos lá, né? Eu tinha aula com a psicóloga, tinha aula de natação, aula de música, aula de informática, e se eu não me engano era isso. Desculpa. E aí, assim, não foi fácil você aceitar, na época que eu tinha baixa visão. Foi assim, confesso que foi muito triste para mim. Eu chorava bastante, me desmotivou bastante, né? Mas quando eu entrei dentro desse órgão do CACEIS, eu comecei a encontrar pessoas que me levantou, né? Pessoas que eram cegas, que mexiam no celular, por exemplo. Que tanto é que o meu professor de informática foi um professor que era cego, né? E isso começou a mostrar o mundo de outra maneira para mim, né? Porque quando veio eu perder a visão, eu pensei comigo, nossa, o mundo caiu, né? Aquele sonho de querer dirigir, porque eu cresci assim, vendo meu pai ensinando meu irmão a dirigir, minha irmã a dirigir, e eu ficava pensando, poxa vida, quando que vai ser minha vez, né? E aí foi uma limitação que veio, mas
quando eu vi um professor que era cego dando aula para mim, eu falei, cara, eu assim fui para casa assim chocado e a felicidade que aquele professor tinha de me ensinar. Tanto é que esse professor de informática que deu aula para mim, a gente teve a experiência de estudar junto. A gente fez faculdade junto de informática, né? Depois eu vou ter que contar mais para frente sobre isso. E assim, e aí, assim, eu fui conhecendo, eu lembro até hoje que eu conheci uma menininha lá, que ela era cega. Na verdade, assim, ela nasceu sem o globo do olho. E a felicidade que essa menina tinha era impressionante, porque ela não conhecia tristeza, ela não conhecia o universo visual, né? Isso, eu não esqueço dessa menina, hoje ela já tá bem grande, mas porque, assim, ela tinha na época, acho que uns 5 anos, acho que foi ela que mais me motivou para eu ter uma outra visão da minha vida, né? Pensar que se essa menina tem uma felicidade imensa e não tem o globo do olho, é sinal que ela vai ser muito feliz na vida dela. E que ela vai conseguir fazer outras coisas que a limitação dela que ela tem não permitirá ela fazer algo, mas com certeza permitirá fazer outras coisas. Então, e aí eu fui indo, né? A caminhada, assim, ao longo do tempo lá nesse instituto, eu fui aprendendo que eu consigo fazer as coisas, né? Mas com adaptações, né? Claro, mexer no computador, foi com adaptação de leitor de tela, de lupa, e eu fui engateando aos poucos. Então, assim, eu tive um preparo, né? Alguém me ensinou a não desistir, né? A seguir em frente com adaptações para o mundo lá fora, mesmo que eu tivesse uma limitação. Então, na sala de aula, assim, foi muito puxado, os colegas de sala de aula não achava estranho, né? Esse menino enxerga assim, ele tá fingindo, né? Eu vi, para ser sincero, falar que não teve bullying, teve bullying sim. Mas enfim, desculpa. E aí, consegui concluir o segundo ano. Aí fiz o terceiro ano. Os professores passavam conteúdos no computador, eu dava conta de fazer, ou muitas vezes eu cheguei de fazer prova no quadro, né? O professor passava a prova no quadro, terminava ali todo mundo, né? Eu ficava ali, o professor escrevia a prova no quadro e eu tive que ir lá fazer a prova no quadro. E principalmente matemática e física, né? Eu escrevia lá no quadro. Então foi uma das maneiras que eu consegui também concluir o segundo grau aí completo. E ainda na própria, acho que foi no terceiro ano, eu consegui arrumar meu primeiro emprego, né? Ali com 17 para 18 anos, lembro até hoje que foi no mês de setembro. Eu comecei a trabalhar na loja de shopping, né? Uma loja de varejo, loja de roupa. E, quer dizer, antes disso, eu fui tentar fazer a aposentadoria, né? No caso de auxílio-doença, né? E aí, por conta até de renda familiar, não teve sucesso. Então, aquilo ali para mim também foi um pouco de choque, porque eu falei assim, peraí, para que eu vou ganhar um salário mínimo, sendo que eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu só tenho uma limitação, né? Então eu falei, pera lá, vou tentar trabalhar, né? Porque eu posso conseguir eu consegui trabalhar, né? E posso ganhar até
ter mais do que um salário mínimo, né? E eu fui. Confesso que foi conciliar o estudo ali, estava no terceiro ano ainda da escola, junto com o trabalho. Eu trabalhava na parte da tarde, então conseguia estudar de manhã e trabalhar à tarde. E foi até um pouco engraçado trabalhar lá no shopping, na loja lá. O gerente da loja me deixou, eu lembro até hoje, deixou eu no vestiário, né, para contar as peças de roupa para as pessoas entrar, né? E eu lembro que lá tinha uns como é que fala, aqueles números grandes de quantas peças a pessoa tinha, né? Eu falei, opa, então já vai me ajudar, né? Pelo menos eu vou conseguir. E as pessoas viam, né? Que eu tinha baixa visão, que chegava perto, olhava de pertinho. E às vezes a pessoa, não tem cirurgia, não tem tratamento, eu conheço um médico muito bom, e as pessoas sempre curiosas, né, de saber. E aí, depois disso, eu fui me destacando dentro da própria loja, de fazer um bom atendimento com as pessoas. Eu fui me desenvolvendo com a minha pessoa, né, ali, por conversar com os clientes, né, e eu comecei a oferecer os produtos que a empresa tinha, ali no caso de oferecer cartão para a loja. Eu era aquele cara chato que chegava, você já tem, vamos fazer o cartão da loja, né? E ali, por início, as pessoas, ninguém via que eu tinha problema de visão, né? Mas, né, quando eu tentava ali mexer com as roupas ali, algumas pessoas percebiam que eu tinha problema de visão. E aí, quando eu concluí o terceiro ano, eu ainda estava trabalhando. E aí, eu acho que eu fiquei parado um ano. E no outro ano, eu comecei a ingressar na faculdade, né? Daí eu tinha saído já do Caciés. Tanto é que eu lembro até hoje, no dia que eu saí do Caciés, a psicóloga chegou em mim e falou: Cristiano, olha, quem olha para você não vê que você tem um problema de visão. Então, a primeira coisa que você faz quando você for num lugar, lembre-se sempre de comunicar às pessoas que você tem baixa visão, né? Que muitas das vezes, se você explicar para a pessoa que você tem baixa visão, você não vai se sentir tímido ou muito reprimido, né? Porque você está explicando para a pessoa que você tem uma baixa visão. Então, até hoje, em qualquer lugar que eu vou, no açougue, até mesmo quando eu pegava o ponto de ônibus, eu falava para a pessoa: olha, eu tenho baixa visão, você pode me falar qual ônibus que é esse aí? Né? E assim, eu não... Sinceridade, não tinha vergonha, né? Não criei vergonha de abrir a boca, porque se você fica quieto e deixar que as pessoas percebam que você tem uma baixa visão, é lógico que as pessoas vão chegar com ignorância, vai chegar falando assim: você não enxerga direito, você já fez tratamento, eu conheço um médico muito bom, não tem cirurgia. Então, você acaba eliminando todas essas falas da pessoa, se você já comenta de início. Então, no dia que eu saí do Caciés, a psicóloga falou isso para mim. Então, levo para mim até hoje isso. E aí, passei esse um ano livre de estudo e continuei no trabalho, trabalhando na loja. E aí eu ingressei na faculdade. E por incrível que pareça, lá eu descobri que o professor do Caciés, que a gente acabou virando amigo, a gente foi basicamente colegas de sala de aula. E aí a gente sentou e conversou com o coordenador da faculdade e falamos: olha, a gente tem... eu tenho baixa visão, né? E aí o nosso colega é cego, e a gente precisa ter uma pessoa, um leidor, né? Ou uma pessoa que esteja ali, um auxiliar com a gente, para estar falando o que o professor está escrevendo no quadro, né? E no momento não poderia ter, né? E aí eles falaram que futuramente ia estar arranjando um tutor para estar colocando
essa pessoa disponível para a gente. E aí foi aonde que daí eles permitiram a gente levar notebook para a faculdade, e os professores passavam o material antes para a gente exigiu isso, que passasse os materiais para a gente estar olhando, até mesmo em casa, antes de chegar na faculdade, ou às vezes o professor levava na hora, e como era uma faculdade de tecnologia, basicamente era tudo no computador, então isso, por um lado, foi bom, porque a maioria de abrir um programa, desenvolver um programa, era tudo ali no computador, então isso, por um lado, foi bom, né? E assim, lá voltando aqui no K6, eu lembro até hoje que você mexer com o computador, lá eles me ensinaram a utilizar um software que era o leitor de tela, né? Então você escrevia tudo que você fazia, o computador lia a tela para você, né? Então basicamente você poderia ali fazer qualquer coisa sem olhar para a tela. Mas aí eu acabei me desenvolvendo eu tive mais intimidade com a lupa, né? A própria lupa do computador, do Windows, tem esse recurso, então eu acabei me familiarizando mais com eu cheguei a usar bastante o leitor de tela, mas aí eu acabei me cansando de ouvir o leitor de tela, até mesmo esse colega meu que era cego, ele usava a velocidade da voz o mais rápido que pudesse, você não entendia nada que a voz falava. Então, ao longo desse período de eu entrar na faculdade, foi uma superação muito forte, porque eu tinha um tio que também foi diagnosticado também, e antes disso, na verdade, antes de eu começar a trabalhar, eu lembro até hoje, que eu não contei, através do meu primo, o Márcio, ele acabou descobrindo a Dona Odete, né? Agora eu não me recordo como ele conheceu a Dona Odete, lá de Vitória do Espírito Santo. Foi aonde a gente chegou de fazer uma rifa, tanto no Paraná como aqui em Cuiabá, e a gente conseguiu arrecadar bastante dinheiro, e através desse dinheiro a gente foi para Vitória, que o pessoal, né, na época, os cientistas estavam lá fazendo um estudo com a família da Odete, da Lyon, né, e aí a gente acabou embarcando junto na pesquisa, né. Eu, meu primo e meu tio, lembro até hoje que a gente viajou, até na época eu viajei sozinho pela primeira vez, e tinha acho que eu já tinha uns 18 anos de idade, e nisso eu conheci a Dona Odete, conheci o Pedro, que tinha também a Lyon, que tinha baixa visão também. E aí a gente foi trocando conhecimento, né, de lupa eletrônica, né? Na época eu nem sabia que existia lupa eletrônica. Meu primo tinha depois me emprestado uma lupa eletrônica de mesa, que hoje tá bem mais moderno as lupas eletrônicas de mesa. E aí a gente voltou com uma esperança, né? Tanto é que naquela época eu conheci o Dr. Felipe Chicani, onde ele me passou para tomar idebenona durante um ano, né? 12 meses. E aí eu tomei idebenona somente lá, naquela época. E aí depois não tomei mais, né? Até mesmo porque para 3 meses era R$700, né? Manipulado. Hoje a gente sabe que tá bem mais caro, né? Para um mês está quase R$1.000. Então a gente sabe que é caro. E voltando agora ali para a faculdade, já ali eu já estava muito mais engajado ali na faculdade, com os colegas, sala de aulas, ajudavam. Eu fui ali me desenvolvendo mais ainda na tecnologia. E aí também no serviço eu fui me desenvolvendo como profissionalmente, né? Então chegou, tanto é que na época eu fui até destaque na empresa, porque eu era o cara dentro da loja, né,
eu era o cara que mais estava oferecendo cartão, então eu conseguia bater a meta todo mês de fazer cartão para loja, né? E isso, na época, eu cheguei até de fazer, como se fala? Seleção de trainee, né? Que era para virar gerente de filial, né? Mas foram tempos bons e tempos difíceis, né? Eu sei que para quem tem baixa visão, para quem tem Lyon, não é fácil nos primeiros meses e primeiros anos. Você vai perdendo a visão e você não sabe o que você vai fazer da sua vida, né? E a sorte minha é que eu fui me identificando ao longo do tempo na área da informática, né? Eu fui gostando mais ainda, né? E, paralelo a isso, eu também fui na área da música, né? Fui aprendendo a tocar violão, tocando bateria. Foi uma... que lá no Caceiça eu também tinha aula de música, então foi uma das coisas que também me motivou a se desenvolver, né? Tanto que hoje eu canto e toco na igreja, então eu toco até hoje, eu e minha esposa. E assim, ao longo do tempo, também acabei conhecendo aí a minha esposa, que estamos juntos basicamente aí 6 anos, né? Na época eu ainda estava na faculdade, nunca esperava que eu fosse encontrar uma pessoa que pudesse me olhar eu com outros olhos, não enxergasse da maneira assim, ele tem uma deficiência, né? E assim, era complicado, porque eu cheguei a conhecer pessoas que simplesmente, né, o cara não enxerga direito. Então, hoje eu tenho só que agradecer, porque não é qualquer pessoa que ali vai aceitar uma pessoa que tem deficiência, né? Hoje em dia a gente vê que, a gente sabe que tem pessoas que hoje está enxergando normalmente, de repente a pessoa fica cega e a pessoa não aceita e se separam, né? Larga. E, hoje eu só tenho que agradecer ela, né? E, bom, enfim, esse é um pouquinho da minha história. Se quiser, eu continuo para Fernando. Legal, você falou bastante coisa, né? Eu, quando entrei no grupo, existe um grupo de Lyon para Lyon, e é um grupo de WhatsApp, a gente já falou dele na conferência, tem pessoas afetadas pela Lyon do Brasil inteiro. E quando eu entrei nesse grupo, no começo desse ano, acho que foi em março, você foi um dos primeiros que falou comigo, né? Um grupo assim muito acolhedor, me faz muito bem, e você foi um dos primeiros que falou comigo. E eu estava assim aquele angústia, né? Um desespero. Eu já estava fora do mercado de trabalho por outros motivos e eu só sabia pensar como eu vou voltar a trabalhar. Né? Eu não estava vendo muita possibilidade, nem passava pela minha cabeça vaga para pessoa com deficiência. Enfim, você fica meio perdido, né? O baque é grande, que nem você falou. E você me motivou muito nesse sentido. Eu falei, nossa, que legal, ele se formou, ele trabalha com computador, então nem tudo está perdido, né? Eu posso fazer também, eu também vou poder. Se ele fez, aí depois eu vi mais gente, eu também vou poder voltar para o mercado de trabalho, vou poder ter uma vida normal, porque eu pensava assim, se existem pessoas completamente cegas que levam uma vida normal, eu também vou poder. Mas daí você vê alguém que está na mesma situação que a sua, indo bem, isso é muito animador. Você falou a respeito dos amigos, né, Cristiano, da escola, que teve um bullying, e na faculdade também, as pessoas que muitas vezes não ajudam. De maneira geral, você acha que as pessoas te ajudaram bastante? Porque eu já não estou mais no ambiente de escola, né? Mas esse ambiente de estudo, como é que você avalia a recepção das pessoas? Que pelo que você fala, no trabalho, você foi muito bem recebido, né? Nos lugares em que você trabalhou, teve essa compreensão. Mas e Depende. na escola?
depende, assim, na escola, primeiro assim, no começo eu ficava pensando assim, nossa, por que tem uma pessoa que é cega, que dá conta de mexer no computador com recurso, e eu ficava pensando, por que se ele consegue, ele é cego, por que eu não consigo também? Eu só tenho uma baixa visão, né? Eu enxergo pouco. Esse foi um dos motivos que foi para frente, né? Que eu consegui levantar voo. Então, tipo assim, eu consegui ver a vida de uma maneira diferente, porque existem pessoas que às vezes não tem um braço, não tem uma perna, ou é cega, ou é surda, e tipo assim, pera lá, se tem pessoas piores do que eu, e eu tenho um braço, eu tenho uma perna, eu tenho boca, eu tenho ouvido, eu tenho nariz, e eu só tenho uma baixa visão, não, pera lá, eu consigo, eu dou conta. Na sala de aula, eu confesso que teve pessoas assim que tipo assim achava que eu estava simplesmente mentindo. Ele enxerga assim. E teve pessoas que foram até o final comigo, me ajudou, incentivou. Tanto é que assim não foi nem tanto na faculdade, foi mais no ensino médio que eu tive essa dificuldade. Já no ensino na faculdade, a gente batia papo assim de risada, né? Então a gente muitas das vezes só foi no começo ali, aquela coisa assim, todo mundo achar estranho, eu estar ali com um notebook pregado ali com a tela do computador, né? Aí falava, o Cristiano tá dentro do computador ali, ele tá, tá entrando dentro do computador. Então, mas eu tive uma coisa que aconteceu comigo que eu levo isso pro resto da minha vida. Eu acho que eu nunca vou esquecer disso. Quando eu estava trabalhando nesse primeiro serviço que eu tive, passou-se vários gerentes na onde eu trabalhava. E eu já estava fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de sistema. E aí eu tive uma gerente que, infelizmente, assim, como eu poderia explicar isso? Se não fosse ela, hoje eu não estaria hoje no mundo da informática, no mundo que eu gosto desse ambiente, né? O que aconteceu? Eu simplesmente me destaquei muito dentro da empresa na área de produtos financeiros da empresa. Só que naquela época eu queria sair dessa área e ir para a área que eu estava estudando, a área de informática, né? Porque a empresa ela era daqui de Cuiabá e ela tinha uma administração, ela tinha a área de TI lá. E eu sabia que tinha vagas lá, oportunidades, né? Para que eu poderia estar trabalhando lá com eles, na área de suporte, de TI, né? De ser técnico de suporte. E aí, essa gerente chegou em mim e falou assim, mas você não tem capacidade para entrar na área da TI. Você tem baixa visão, você não enxerga direito. Quando ela falou isso para mim, foi um tapa na cara, porque, tipo, como é que uma pessoa, justamente um gestor, chega para a pessoa e fala que você não vai dar conta de fazer aquilo, né? E aí, na época, ela até pediu para se o programa que eu utilizava, que era o leitor de tela, pudesse instalar lá no computador da loja para eu fazer cartão, continuasse lá na loja, né? E eu falei, não, eu não admiti naquela época ela falar isso para mim, porque quando uma pessoa chega para você e fala assim, você não dá conta de fazer algo, pera lá, mas você nem tentou em fazer, como é que você vai fazer algo que você nem tentou? Então, se eu naquela época provasse, eu fizesse uma experiência e tentasse, eu tentei, eu fiz, eu não dei conta. Então, realmente, eu não dou conta. Então, eu pude ver naquela época que somente eu, Cristiano Eduardo, que pudesse falar assim, não,
só eu sei do que eu sou capaz de fazer. E não outras pessoas em falar para mim se eu dou conta ou não dou conta de fazer. E naquela época eu senti retraído. Eu fiquei desconfortável de uma gerente e ainda com pessoas em volta presenciou essa cena. Então eu me senti também humilhado. Então, como dever profissional, eu vi que aquilo era errado. Então eu tive que até ir na RH da empresa, até mesmo lá na administração, e comentei. Eu falei, olha, eu tenho um sonho de trabalhar aqui, de trabalhar na informática, e só que a gerente que eu tenho hoje, eu devo ali, no caso, a... Ai, me fugiu a palavra aqui agora. Eu cheguei na RH e comentei, olha, aconteceu essa cena, de a pessoa falar que eu não dou conta de fazer algo, né? E passou-se mais ou menos um mês, o diretor e a própria, o gerente da área da TI foi até a loja, me conheceu, conversou comigo e deram uma oportunidade. Deram, se eu não me engano, eu fiquei um mês lá na área da TI e aí fizeram o teste comigo e eu passei, né? E aí estou hoje, graças a Deus, na área da informática. Estou aprendendo muito ainda, sei que é muita coisa que cada dia que passa na área da tecnologia parece coisas novas todos os dias. Então, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz até pós-graduação em banco de dados, né? Eu não parei, eu continuei e assim, foi um baque. Mas é isso que eu levo para minha vida. Eu nunca deixo as pessoas falar assim que eu não sou capaz de fazer algo. Eu sempre procuro demonstrar para as pessoas que eu consigo fazer algo, mas se eu mostrar para a pessoa que eu consigo fazer. É muito interessante, é muito bom essa superação, tanto por si mesmo, quanto para mostrar que que a gente pode, que a gente é capaz de fazer, né? E vai testando, e vai experimentando, e vai se adaptando, e quando vê, chega em lugares que nem imaginava, né? Esse apoio também é muito importante, de procurar os institutos, que nem você falou, às vezes as pessoas têm muita resistência, né, em procurar institutos, em procurar centros para deficiente visual, porque acha que vai se virar sozinha, mas isso é muito importante para adaptação. Acaba abrindo um leque de possibilidades que muitas vezes a pessoa não enxerga, né? E falando em possibilidades, Cristiano, em oportunidades, eu quero aproveitar um pouco do nosso tempo para você dar algumas dicas e falar um pouco sobre aplicativos, sobre acessibilidade, sobre o que pode melhorar a vida das pessoas que têm baixa visão para usar esses equipamentos eletrônicos. Celular, computador. Bom, vamos lá. Assim, eu vou falar dessas dicas contando em cima da minha história, pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Eu estou com um caderno aqui para anotar. Pode deixar. Na época que eu comecei a trabalhar na área da TI, eu não tinha muito recurso. Eu tinha dois monitor, né? E tinha que chegar perto da tela, né? E aí eu já tinha o domínio de escrever sem olhar para o teclado. Então eu ficava com o teclado atrás dos monitor, né? E escrevia, digitava e ficava ali perto do monitor. Então, na época, eu até fiquei meio assim de carcunda, né? Lembro até hoje. Mas, na época, eu não conhecia um adaptador que é chamado de braço articulado, que até esse que eu estou aqui, ó, que ele é um braço articulado de monitor que desce e sobe, né?
né? Ele vira. Então, ele está pregado aqui na mesa, então eu trago o monitor para perto de mim, para eu conseguir enxergar, né? E naquela época eu não conhecia, então passou-se ao longo do tempo, eu consegui descobrir que tinha esses braços articulados do monitor, e aí a empresa comprou esse braço, e aí eu descansei as costas, graças a Deus. Eu acho que por um lado que eu tive um pouquinho de problema de dor nas costas, foi desses motivos, que eu ficava muito próximo da tela e não sabia que tinha um braço articulado, né? E a empresa comprou, colocou lá na mesa, consegui adaptar, e depois ao longo do tempo eu descobri que existia um mouse, principalmente da Microsoft, não fazendo propaganda nenhuma, mas ele tem alguns botões que eu tenho até hoje, você programa ali o atalho para você ativar e desativar a lupa, né? Igual eu comentei, eu não uso o leitor de tela, não porque eu não gosto, porque eu me adaptei melhor com a lupa. Tem pessoas que se adaptam melhor com o leitor de tela, tem pessoas que se adaptam melhor com a lupa. Mas consigo trabalhar com as duas maneiras, tanto com o leitor de tela como a lupa. Deixa eu ver aqui. Bom, tem esse braço que eu comentei, tem um mouse que você pode programar para ativar a lupa, desativar a lupa. Tem o leitor de tela, que a gente tem aí três programas, né? Um é bastante conhecido como o JAWS, que é um programa leitor de tela para o próprio computador. Ele tem voz que você pode colocar no programa de voz sintetizada, que antigamente tinha voz robótica, né? Hoje em dia já tem tanta voz aí, voz da Fernanda, voz da Raquel, voz do Felipe. Hoje tem uma porrada de voz aí, voz do Google. E aí, com o passar do tempo, o próprio Windows trouxe aí a Cortana. Que a Cortana do próprio Windows você pode habilitar leitor de tela do Windows, que tem a mesma função de fazer a leitura de tela, de textos, não faz leitura de imagens, né? Esse é um pequeno problema. E tem um NVDA também. O NVDA é um grande programa que faz leitura de tela, que é até o open source, que é uma ferramenta que é código aberto, né, que vários programadores podem programar em cima desse software também. Que mais? E aí, com o passar do tempo, hoje a gente tem as assistentes virtuais, né? Como o Google, né? O OK Google, que tem hoje no qualquer celular da vida, dos Android, e tem a Amazon Alexa, né? Que até mesmo hoje eu tenho uma assistente virtual que hoje eu programo. Por exemplo, hoje eu tenho o meu calendário empresarial dentro da Alexa, ou seja, se eu tiver uma reunião daqui a pouco, ela me avisa que daqui 15 minutos eu vou ter uma reunião, né? Se eu pedir para a Alexa ler um livro para mim, ela vai ler um livro, né? Muda o capítulo, ou na página X ela pega e fala, começa a ler, tocar uma música, ou acender uma luz de casa, também faz isso, né? Eu mesmo estou também mexendo com essa área de automação de casa mesmo, né? Até mesmo para facilitar. Às vezes o pessoal fala assim, Cristiano, mas você tá querendo nada não, né? Querendo ligar e desligar a luz, mas não. Às vezes, para quem tem baixa visão, vamos se colocar no lugar das pessoas que têm baixa visão. Hoje, as pessoas acham que hoje para fazer uma automação de casa, gasta-se muito. Não, né? Antigamente era. Falar assim, é casa de gente rica. Não, mas não. Hoje, para você ter uma assistência virtual, por exemplo, ali no grupo mesmo, eu acredito que tem pelo menos ali umas 10 pessoas, né? Se eu não estou enganado, que tem essa assistência. E ali você pode programar uma luz para acender ou
por exemplo, se está deitado na cama, o Alex falar se está a luz ligada, está acesa. Eu sei que tem pessoas que enxergam bem pouco, e às vezes não dá para saber se, por exemplo, uma luz está acesa. Então, as pessoas poderiam ter essa tecnologia dentro de casa, saber se a luz está acesa, se não. E sem contar que tem diversos aplicativos. Tem aplicativo no celular que você pode apontar para o dinheiro, ele fala qual que é aquele valor, né, de dinheiro, ou aquela moeda, né. Tem aplicativo que às vezes, por exemplo, até pessoa que enxerga bem pouco, ou até pessoa cega, que vai um voluntário, né, que você se cadastra, por exemplo, e aí a pessoa que tem deficiência, ela liga para você, né, através desse aplicativo. E aí a pessoa que enxerga normalmente ela pode mostrar, ó, eu tô com essa caixa aqui, eu não sei o que é, você poderia me falar? Através do aplicativo, a pessoa do outro lado fala, ó, essa caixa aí é assim, de cor rosa, de cor azul, tem uma bomba relógio aí na sua frente, e assim por diante. Então, tem vários aplicativos. Tem um aplicativo muito bom que eu utilizo, que é um aplicativo de lupa eletrônica, que basicamente, ele usa a câmera do telefone e você consegue dar zoom e ele fica, dá o foco nitidamente. Eu até cheguei de comentar esses dias no grupo desse aplicativo, sem contar que tem vários outros também de lupa. Mas tem muitas vezes que o pessoal fala assim, eu não consegui me adaptar com esse aplicativo, ou eu não conseguia me adaptar com lupa. Mas eu lembro até hoje, os colegas, que na época que eram cegos, que tinham baixa visão também lá no Caceis, se você não pegar aquilo visualmente, na lupa, ou até mesmo aquelas lupa física mesmo, se você não pegar e testar, e ficar pelo menos ali uma semana testando, você não vai saber se você consegue dar conta de utilizar aquela lupa ou não, né? Então, eu às vezes comento com o pessoal, cara, se você não fazer esse teste, você não vai saber se você vai conseguir fazer ou não. Então, você tem uma lupa, tenta utilizar ela. Então, por exemplo, eu não tenho vergonha de chegar num açougue e falar assim, rapaz, quanto tá o quilo da fraldinha, né? O cara fala. Agora, se alguém achar ruim, eu pego, não, é porque eu tô perguntando porque eu tenho baixa visão, né? Eu, às vezes, estou no mercado e falo assim, rapaz, eu enxergo pouco, quanto que tá isso aqui, né? Mas com a lupa, para as pessoas que têm um pouco, né, a pessoa um pouco tímida, ela pode pegar a lupa ali e colocar em cima do preço, né? Congelar a tela e conseguir com o zoom ver, né? E é claro que a pessoa ali estando do lado vê uma situação dessa, ela vai ajudar, né? Tem pessoas que vai achar estranho, você não enxerga direito, não tá vendo aí não, né? Tem pessoas que vai ser ignorante por não saber que a pessoa tem uma deficiência, né? É isso aí. Eu uso a lupa e às vezes no mercado, quando eu estou ali, né, pegando preço, ali às vezes demora um pouquinho para focar. Tem gente que fica olhando, eu fico pensando o que essa pessoa está pensando. Será que ela acha que eu estou filmando ali o produto, filmando o preço? Porque às vezes demora, né? Mas é muito interessante essas dicas que você está dando. Nosso tempo já está acabando. Eu gostaria que você desse aí o último toque, né? A última frisada na importância de procurar esse apoio, porque eu pude perceber que foi muito importante você ter frequentado o CACEIS, você ter tido esse apoio, né? Te abriu muitas possibilidades também, te ajudou a fazer amigos, ajudou muito no psicológico, né? Então, eu quero que você finalize a sua fala falando dessa importância de procurar esse apoio, né, nos institutos especializados ou em grupos, para mostrar essas possibilidades.
Então, eu vou deixar a fala com você, vou agradecer a todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando através do canal do Instituto Reconvexo. Essa conversa vai ficar gravada, é só acessar o canal do Instituto no YouTube e lembrar que lá tem vários outros vídeos também, com temas muito interessantes a respeito da LHON, a neuropatia óptica hereditária de Leber. Então, Cristiano, agora a última palavra é contigo. Qual que é a importância de procurar esses grupos para se adaptar? Bom, eu sei que é assim, bastante complicado para a pessoa que teve a LHON e simplesmente tá lidando com a LHON sozinho, né? Muitas vezes não tem alguém ali para ajudar, não tem ninguém ali por perto que possa estar ajudando essa pessoa, né? Eu tive essa oportunidade, né? Muitas pessoas me ajudaram. Então, hoje, eu quero fazer o mesmo. Então, tudo que eu sei de tecnologia, de acessibilidade, que eu possa estar retribuindo para as pessoas ali no grupo, mostrando em vários vídeos que às vezes tem de acessibilidade, eu vou estar retribuindo todo esse apoio que as pessoas deram para mim. E, assim, na cidade de vocês, quem tem LHON, né, que procurem esses órgãos, né, com certeza tem. Às vezes, por exemplo, aqui em Cuiabá tem Instituto do Cego, né, que o pessoal lá, quem tem baixa visão ou quem é cego, pode estar indo lá fazendo cursos e aprendendo a lidar com a situação. Tem o CACEIS aqui, que é um órgão que, tipo, é um órgão que prepara a pessoa que tem deficiência para estudar, né, na escola ou na faculdade, enfim. Eu, com certeza, na cidade de vocês, deve ter algum órgão parecido como esse. Mesmo se não encontrarem, eu acho que o que eu posso passar para vocês é não desistir. Lembre sempre que existem pessoas que passam por dificuldades, às vezes não, igual eu comentei, tem deficiências muito piores do que uma simples baixa visão. Nem todo mundo está completamente cego, então consegue fazer muita coisa, né? E não desistir. Se você hoje tem uma limitação e, por exemplo, você não consegue dirigir um carro, né? Você pode ter milhares de coisas do que aquele sonho que você tinha de dirigir um carro, né? Você pode fazer outras coisas, né? Você perde em algumas, mas ao mesmo tempo, se você olhar com outros olhos, você vai perceber que você vai ganhar em muitas outras coisas. Então fica aqui a minha palavra que eu posso dizer para todo mundo: não desistem dos seus sonhos, por mais que você tenha uma limitação, busque atrás, não deixe ninguém falar que você não consegue fazer algo, porque você pode fazer muito mais do que uma pessoa consegue enxergar. A gente sabe que quando a gente tem uma perca em algum órgão, né, a gente ganha em outros, né, como ouvido, né. Então, que fica essa dica, não desistir do sonho de vocês. Cristiano, mais uma vez, gratidão pela sua participação. Eu tenho certeza que a sua história foi muito inspiradora, começando por mim, e com certeza vai inspirar muito mais gente. Gratidão. Com certeza. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E obrigado mais uma vez a todos que estão nos acompanhando. Tamo junto. Tamo junto.